Opa, você já parou pra pensar por que a gente ama tanto ver gente sofrendo na TV ou na internet? Seja chorando no confessionário do BBB, ou um relato de crime ali num podcast, ou lutando pela própria vida ali num reality show de sobrevivência. A verdade então é que situações de provação e tragédia são exploradas hoje em dia como entretenimento, e vai ser justamente essa ideia, o motor estético e político aqui da trilogia Jogos Vorazes, da americana Suzanne Collins, publicada pela primeira vez entre os anos de 2008 e 2010. Então a Suzanne Collins vai criar uma distopia em que adolescentes são colocados em uma arena para se matarem diante das câmeras. Tudo isso, é claro, com a aprovação animada do público, que assiste, que aplaude, aposta e também incentiva. Então essa foi uma série que virou um verdadeiro fenômeno literário, ela vendeu milhares de exemplares no mundo inteiro, virou uma série de filmes também muito bem sucedida. Mas por que então a gente é tão apegado a esse tipo de narrativa, né? As respostas são muitas, e tendo em vista então esse mais recente lançamento da série, né, um novo livro que saiu no mês passado, eu decidi então reler aqui a trilogia original e trazer alguns comentários a respeito. Eu não sei se vou responder exatamente essas perguntas que eu levantei no começo do vídeo, mas eu vou trazer aqui então alguns comentários e algumas impressões que eu tive aqui ao longo da releitura. Eu fui gravando aqui as minhas impressões e alguns comentários que eu fiz durante as leituras durante esses últimos dias, né? Então, sem mais enrolação, vamos nessa! Opa, então eu reli aqui o primeiro livro da trilogia, chamado Jogos Vorazes, né, publicado em 2008, e de cara a gente já percebe assim uma premissa que já mistura sátira com distopia e um leve desespero existencial. Então, só pra contar rapidinho aqui a sinopse, a gente se encontra no futuro pós-apocalíptico, num país ali chamado Panem, que a gente vai entender que seria o que sobrou dos Estados Unidos e parte da América do Norte após uma série de desastres naturais. Esse país é então dividido em 12 distritos bem miseráveis, que são regidos ali por uma capital muito rica, muito brega e muito autoritária, que controla aqueles distritos de forma ditatorial e exploratória. E qual é a forma que essa galera da capital, né, encontrou para manter esse povo aqui na linha? Com um evento anual chamado Jogos Vorazes, onde adolescentes desses distritos vão ser sorteados ali para lutarem até a morte em uma arena, tudo com transmissão ao vivo. É como se fosse ali um Big Brother dirigido por um ditador maquiavélico, né? E aí o que acontece é que aquele tal de Jogos Vorazes foi criado então após uma rebelião que destruiu ali o lendário Distrito 13, né? E aquele jogo seria então a punição do presidente Snow da capital, disfarçada de entretenimento. Todo ano, um menino e uma menina com idade entre 12 e 18 anos de cada distrito vão virar tributos que são jogados ali naquela arena bem high-tech para se matarem, onde a única regra é sobreviva, mas também tenha carisma, tá? E aí a gente vai conhecer a nossa heroína, Katniss Everdeen, do Distrito 12, que é o mais pobre de todos. Ela se voluntaria para salvar a irmã mais nova. A Katniss, ela é perita em arco e flecha, e ela tem zero paciência para aquela palhaçada da capital. E é interessante que ela é uma protagonista, assim, bem reativa, inclusive ela que vai narrar aqui os livros, né? E aí, no lado dela, a gente vai conhecer o tributo masculino ali do Distrito 12, que é o Peeta Mellark, que é um padeiro ali bem fofinho, que tem uma quedinha pela Katniss, e que, conforme a gente vai ver, tem também um talento nato para o marketing emocional e para atrair olhares apaixonados. Só que o interessante é que vencer os jogos não é só, então, uma questão de matar ou ser morto ali na arena. Então, antes de tudo, é preciso sorrir para as câmeras, dar entrevistas, parecer vendável, porque dentro da arena os tributos podem receber dádivas de patrocinadores, de pessoas ricas ali que apostam neles e que enviam itens que podem ajudá-los ali na arena, desde, então, água potável até um remédio que eles estão precisando ou uma arma letal. Então, literalmente, a sobrevivência desses tributos vai depender da sua popularidade. E aí o Peeta, durante as etapas ali de entrevistas que acontecem antes dos jogos, né, ele vai soltar a bomba ao vivo, ele vai confessar que sempre foi apaixonado pela Katniss. E aí a audiência vai à loucura. A capital, que ama um casalzinho fake, né, morde a isca, e os dois ali vão de distrito mais desacreditado dos jogos a queridinhos do público e começam a jogar então o jogo da imagem, né, um romance que é meio real, mas também é meio jogada de marketing, né, que pode garantir ali para eles patrocinadores e talvez, quem sabe, a sobrevivência. E aí, como eu falei, a narração é feita pela própria Katniss em primeira pessoa, em tempo presente, o que dá ali um ritmo bem alucinante, uma sensação de relato ali bem íntimo, bem direto. É literalmente a gente experimentando as sensações e as surpresas da Katniss ao mesmo tempo em que ela vivencia tudo aquilo. Então, gente, sobre esse primeiro livro aqui,
Não dá pra falar dos Jogos Vorazes sem reconhecer de fato que a Suzanne Collins bebeu de fontes bem diretas para criar esse universo. Ela também não faz muita questão de esconder isso. A base da história tem um pezinho bem firme ali do Battle Royale, que é um romance japonês, onde estudantes de colegial vão ser colocados ali numa ilha para se matarem, tudo sob a vigilância do governo. Nunca li o livro, mas eu já vi o filme e realmente é bem parecido. E aí a gente tem também o 1984, do George Orwell, com toda aquela lógica de um estado totalitarista que manipula, vigia, controla até as emoções das pessoas. Só que essas referências, elas vão se ressaltar aqui nos Jogos Vorazes, porque a Suzanne Collins, ela atualiza tudo isso para um público adolescente do século XXI, ou seja, pensando naquela geração já viciada em telas e que consome talvez tragédias como entretenimento. E para completar, ela ainda puxa ali uma inspiração direto da mitologia grega, com a história ali do Teseu e do Minotauro, quando a cidade de Atenas era obrigada a enviar jovens como sacrifício para um labirinto, onde eles seriam devorados ali pelo aquele monstro metade homem, metade touro, um monstro que habitava ali aquele labirinto. E até mesmo essa questão, né, do controle governamental através do entretenimento vai ficar muito claro no nome do país onde a história aqui se passa, né, que é Panem, que vem do termo panem circenses, que é do latim pão e circo. Era a forma ali como o Império Romano mantinha controle sobre a população, que ignorava ali os problemas de gestão, porque eles eram abastecidos então com recursos básicos, né, como comida, e também com entretenimento, com aqueles shows de gladiadores. Então, pois é, né? A Suzanne Collins pegou todos esses mitos, todo esse fundo histórico e pensou, e se a arena fosse controlada por produtores de TV, né? E o resultado vai ser aqui essa mistura de épico com o Big Brother Brasil. Tudo aqui nos Jogos Vorazes é calculado como uma isca midiática. A imagem, ela vem antes da ação. O que importa não é necessariamente o que você faz, mas como que aquilo vai ser editado e transmitido. É literalmente a espetacularização do sofrimento, uma ferramenta ali de poder de um governo ditatorial. Então eu acho que o trunfo da Suzanne Collins foi perceber, né, que numa sociedade aqui moldada pela mídia, a brutalidade ela não precisa ver justamente do sangue escorrendo, ela pode vir então num VT bonitinho, com trilha sonora dramática, com um casal carismático pra gente chipar. E é tudo tão absurdo que às vezes até parece uma espécie de sátira, mas essa coisa da sátira é bem mais ácida do que cômica. E aí no final aqui desse volume, a Katniss e o Peeta ganham os Jogos Vorazes porque eles entenderam a regra de ouro, a história mais vendável vence. Então eles constroem uma narrativa ali de romance, né, e vão vencer hackeando o próprio sistema da capital ao apelarem para um desfecho trágico, para todo aquele enredo que eles vinham arquitetando. Só que a que custo também, né? E isso vai ser exatamente explorado no segundo livro aqui da trilogia. Então é isso, esse é um primeiro volume bem ágil, bem cheio de tensão, ele apresenta todo aquele universo. Ele tem uma heroína que não é necessariamente a típica heroína carismática e valente, porque a Katniss é bem amarga, bem desconfiada, meio antissocial também. Ela tá o tempo inteiro desconfortável com aquele papel que ela é obrigada a desempenhar para as câmeras, né? O da garota em chamas, que é como ela vai ser apelidada. Não é uma personagem que quer agradar e por si só já é até meio subversivo isso no mundo onde agradar é justamente a chave para a sobrevivência. Nesse sentido, é um primeiro livro, né? Um livro de introdução que funciona até mesmo como um stand-alone, né? Se você ignorar, claro, esse gancho no final. É um livro assim que, mesmo que você leia apenas ele, você vai ter a experiência completa. E é isso então, eu vou voltar aqui quando eu terminar de reler o segundo livro da saga, o Em Chamas. Opa, então terminei de reler aqui o segundo livro da trilogia, o melhor, possivelmente insuperável, o Em Chamas, publicado em 2009. Então aqui a gente vai ter a Katniss percebendo que, mesmo vencendo os Jogos Vorazes ali no primeiro livro, a história dela com a capital e com o Presidente Snow tá bem longe de acabar. Isso porque aquela vitória dela e do Peeta vai ser encarado como uma ameaça contra a tirania da capital, né? E depois de toda uma confusão aqui no livro, adivinha, ela vai voltar à arena para disputar uma nova edição dos Jogos Vorazes. Eu tava até vendo um comentário de como esse livro ele funciona basicamente naquela premissa do Poderoso Chefão parte 3, né? Naquela frase que o Michael Corleone vai falar ali, que ele fala mais ou menos: quando eu pensei que tava fora, vocês vão e me puxam de volta. Então, se o primeiro livro é a faísca, esse aqui, o Em Chamas, é literalmente um incêndio. O que acontece aqui, ao burlar as regras da capital e fazer com que eles aceitassem 2 vencedores dos Jogos Vorazes, a Katniss indiretamente incitou rebeldes dos distritos a começarem a ensaiar ali que seria os primeiros movimentos para uma nova rebelião. Aquela atitude dela lá na arena foi vista como um ato de desafio, e aí a Katniss, que mal teve tempo de respirar, né,
né, depois de sobreviver aos jogos, é obrigada a embarcar ali na chamada Turnê da Vitória, que é tudo menos a comemoração. Ela vai sair ali com Peeta pelos distritos, a mando do presidente Snow, para discursar, para se fazer de agradecida pela capital, pelo presidente. É um ensaio de crise diplomática, né, com roteiro ensaiado, sorrisos falsos e um aviso ali velado do presidente Snow, né? Quer dizer, um aviso bem explícito. Ou você acalma os ânimos dos distritos, ou você vai cair com eles. E aí a gente encontra a Katniss nessa posição de celebridade relutante, né? Um símbolo que não quer ser símbolo. E é justamente esse o ponto, né? Quando o sistema ele percebe que não consegue destruir um ícone, o que ele tenta fazer? Ele tenta cooptá-lo. Ele vira um produto. E mais do que isso, né? Um produto bem perigoso. Então, por isso, a solução da capital vai ser organizar aqui o chamado Massacre Quaternário, que é uma edição especial dos Jogos Vorazes que acontece a cada 25 anos e que dessa vez pretende reunir ali antigos vitoriosos de edições anteriores. Ou seja, vai ser um All-Stars de gladiadores traumatizados, só que ao invés de nostalgia, a gente vai ter uma nova arena em que vai ter neblina ácida, vai ter macacos assassinos, vai ter ali um relógio da morte. Enfim, vai ser um caos. E obviamente esse novo critério para o Massacre Quaternário, ele foi estipulado porque a Katniss é a única vitoriosa mulher viva do Distrito 12, ou seja, ao estipular essa nova regra de que os tributos daqueles novos jogos devem ser um casal de vitoriosos das edições anteriores, a capital e o presidente Snow queriam fazer com que a Katniss participasse de novo, querendo ou não, porque com aquilo a capital viu ali, né, uma oportunidade para matá-la dentro da arena e antes disso, para acabar com a imagem dela, né, para queimá-la ali junto a esses rebeldes e assim se livrar de vez daquela ameaça que ela se tornou. Porque essa nova arena que vai acontecer o Massacre Quaternário é uma sacada assim bem interessante, é uma ilha tropical que funciona como um relógio com armadilhas cronometradas, né, onde cada hora revela então uma nova ameaça. É uma situação que pode até ser vista como alegórica. Então é a luta pela sobrevivência que passa a ser também uma luta contra o tempo, contra a repetição, contra o ciclo vicioso que são os Jogos Vorazes. E se lá no primeiro livro esse horror ele vinha ali da gente ver crianças sendo obrigadas a se matarem, né, umas das outras ali na arena, aqui o terror ele vai ser de certa forma até mais sofisticado. Primeiro porque os competidores que retornam são mais velhos, já que, como eu mencionei, são vitoriosos de edições anteriores ali dos Jogos Vorazes. E aí a gente vai ver algo de bem traumático e bem trágico ali, de como aquelas pessoas vão ser obrigadas, vão ser jogadas de novo na jaula da capital. A gente conhece a partir daqueles veteranos, né, que ninguém é feliz por vencer os Jogos Vorazes. Então aqueles vitoriosos, apesar de se tornarem ricos, porque a capital ela cede um prêmio em dinheiro ali, né, pra quem vence os Jogos Vorazes, apesar de eles serem ricos, apesar desse status de celebridade, eles são todos sequelados. É gente que perdeu a família, são dependentes químicos, são obrigados a se prostituírem. Ou seja, de fato, vencer os Jogos Vorazes é só a entrada para uma nova armadilha, para um jogo que, na verdade, não termina na arena. E aí o grande mérito do Em Chamas aqui, em comparação ao primeiro livro, é que ele tem muito mais camadas, ele é mais político, ele tem muito mais tensão. Outra coisa que torna esse livro aqui muito mais potente, digamos assim, né? É como a Suzanne Collins, ela se permite trabalhar com o trauma dessa forma muito mais crua. No primeiro livro, tudo acontece realmente muito rápido. A gente tem a colheita, a gente tem o treinamento, depois a arena. Então é uma coisa atrás da outra. Não dá muito tempo da gente sentir ou processar aquelas experiências, né? Mas aqui a gente vai encontrar a Katniss carregando o peso e a culpa da sobrevivência. Ela acorda gritando ali de pesadelos, ela tem flashbacks, ela evita o contato humano. É uma heroína realmente que tá completamente quebrada. E essa era uma abordagem relativamente rara na literatura YA da época, né? Que muitas vezes nivelava ou buscava evitar esse tipo de experiência. Essa dimensão psicológica aqui no Em Chamas é essencial. A Collins, ela entende que o trauma, ele não necessariamente termina quando a luta termina. É um trauma que se transforma, que se infiltra nas relações, nas memórias, no tipo de contato que você estabelece ali com quem tá à sua volta. E como eu mencionei, isso não vai aparecer apenas na Katniss, mas também nos outros vencedores que vão ser apresentados aqui, né? A gente vai conhecer então a Joanna, o Finnick, o Beetee, são todos ali sobreviventes que ao mesmo tempo foram forçados como peças de propaganda. É a tragédia da dor, mas sem a glória, né? É isso, eu curti bastante reler aqui o segundo livro, Em Chamas, né? E vamos então para o terceiro e último. Eu vou voltar aqui então quando eu terminar de relê-lo.
Opa, e aí chegamos aqui no A Esperança, o capítulo final da trilogia, né, publicado em 2010. E esse é um livro que eu gostei menos, mas eu vou explicar um pouco melhor lá pra frente. Então, se o primeiro livro foi um reality show mortal, o segundo, uma crítica ali explícita à espetacularização do trauma, né, aqui no terceiro volume, no A Esperança, ele vai funcionar quase como se fosse um documentário dos bastidores de uma guerra. Sendo esses livros, em grande parte, sobre o poder da encenação midiática, essa guerra em Panem, né, que vai acontecer aqui no Esperança, dos distritos contra a capital. É claro, vai ser roteirizada, editada, montada em VTs e slogans. A rebelião é, antes de mais nada, uma campanha política. E aí o que acontece aqui é que, após destruir ali a arena do massacre quaternário, lá no final do Em Chamas, a Katniss foi resgatada pelo Distrito 13, e todo mundo achou que havia sido destruído lá no final da primeira rebelião. Só que não, eles agora são uma colônia secreta subterrânea. Então eles passaram todos esses anos construindo ali todo um arsenal bélico, e agora estão encabeçando essa nova tentativa dos distritos de destronarem o presidente Snow e a capital. E aí a Katniss, ela vai se meter em outra enrascada aqui, quando ela se torna a garota propaganda da revolução, né, o chamado Tordo. Ela vai então filmar discursos inflamados para o Distrito 13, ela vai aparecer em vídeos para mobilizar os distritos e os rebeldes. Então é isso, né? Nesse livro aqui a Katniss vai virar uma influencer de guerra. A ironia é que, mesmo longe da arena, a nossa heroína aqui vai continuar sendo usada, primeiro pela capital, né, agora pela resistência. Então a gente vê assim, né, que um dos departamentos mais importantes para uma rebelião é de fato o departamento de marketing. Inclusive, eu acho que é a F que vai falar em certo momento aqui que você vai ser a rebelde mais bem vestida da história. E aí a Suzanne Collins, ela não esconde o jogo, né, porque ela vai colocar essa coisa da guerra realmente, como essa coisa da guerra depende do branding. A capital, ela sequestrou o Peeta e ela tá obrigando ele a gravar entrevistas manipuladas para mover a opinião pública contra a Katniss. A resistência, como eu mencionei, tá desenvolvendo ali seus próprios vídeos de destruição que são, de certa forma, coreografados. Frases de efeito são esbravejadas para engajar. E aí, a Suzanne Collins, ela mostra muita familiaridade com o assunto. Se a gente for pensar, por exemplo, nessas guerras mais recentes envolvendo os Estados Unidos, né? Então, a guerra do Afeganistão, guerra do Iraque, todos esses conflitos que foram amplamente ali documentados e difundidos em massa para o resto do mundo. E sendo assim, esse é o livro que está em bastante consonância com o mundo pós 11 de setembro, quando ele faz esses comentários diretos sobre como governos são construídos não só por ideologias, mas por imagens, símbolos, narrativas controladas. A gente vai ter aqui, né, a líder rebelde, a Alma Cohen, e a gente vai perceber que ela não é menos maquiavélica do que o presidente Snow. Repare que os interesses dos dois são quase o mesmo, apenas embalados em outro verniz. E a Katniss até chega a se perguntar, né, pelo que eu tô lutando, né? Por quem que eu tô lutando? Esse tom de desilusão, ele vai marcar aqui a narrativa todinha do A Esperança. É o livro da Katniss chorando do bunker. É um livro bem mais pesado do que os outros dois. E não é à toa que a gente vai ver aqui o trauma de forma ainda mais intensa, não só na Katniss, mas também no Peter, que, como eu falei, foi sequestrado. Ele sofreu lavagem cerebral, e aí, em certo momento aqui do livro, ele vai desenvolver ali uma dinâmica com a Katniss de verdadeiro ou falso, onde ele vai tentando ali reconstruir a própria identidade que foi despedaçada. Então é um livro, assim, de sucessão de perdas, incluindo ali a Prim, a irmãzinha mais nova da Katniss, inclusive vai morrer de um jeito bem triste. Agora, sobre a coisa do triângulo amoroso, que eu acho que eu não comentei nos outros dois livros, né, não é uma coisa que vai ocupar os livros inteiros, não são necessariamente a essência dos livros, né? Então a gente passa também boa parte da história se perguntando com quem que a Katniss vai ficar, se com o Peeta, né, que representa ali o cuidado, a empatia, ou com o Gale, que é outro personagem ali do Distrito 12, que é muito amigo da Katniss, e dá pra ver que ele também gosta muito dela. Ele é um rapaz mais impulsivo, ele é tomado por essa sede de justiça a qualquer custo, e é justamente esse qualquer custo que vai acabar destruindo tudo que ele vinha construindo ali com a Katniss. Eu acho que no final das contas, eu gosto até mais do arco do Gale do que do Peeta. Ele é então um soldado que vai ser endurecido pela guerra, que acredita que vale a pena pagar na mesma moeda, enquanto que a Katniss, né, mesmo que completamente traumatizada, ela insiste em manter ali os seus valores, em evitar derramamento de sangue. Ela se recusa a ser um peão, tanto da capital quanto ali do Distrito 13, né, da rebelião. E o mais interessante é porque mesmo a Suzanne Collins puxando pra essa coisa mais adolescente, né, do triângulo amoroso, como ele vai ser concluído
incluído aqui na Esperança, né, ele vai servir então para reforçar também essa ideia governante da história. Então, por que eu gostei menos desse livro? Porque ele tem um ritmo um pouco mais quebrado do que os outros dois, ele é bem mais lento, ele é levemente mais cansativo. E agora sobre o final, que poderia ser considerado ali um pouco apressado, né? Talvez. A gente não tem muitos detalhes de como ficou o Panem após a vitória dos rebeldes aqui no final do livro, porque a gente tá acompanhando tudo pela voz e pelo olhar da Katniss, né? E visto o tanto de trauma pelo qual essa menina passou, é até natural que ela se atenha de fato à sua tentativa apenas ali de reconstrução da vida dela, bem longe de tudo aquilo. E mesmo que ela vá casar aqui com Peeta no final e ter filhos, a gente tá vendo ali o que a gente chama de soldado em shell shock, né? Ou seja, o trauma de guerra, uma coisa com a qual a Katniss vai precisar lidar pelo resto da vida. É um final muito menos sobre a vitória e os detalhes daquele universo e mais sobre o que resta de alguém depois da guerra. E aqui nesse volume vai acontecer também o que eu considero o momento mais icônico da trilogia, que é quando a Katniss, né, diante de toda a Panem ali, com a chance de finalmente executar o Snow em praça pública, ela vai mudar de última hora a direção ali da mira do arco dela, né, e matar a presidente Coin, que havia assumido o lugar do Snow com a promessa de uma Panem livre. Isso porque a Katniss, ela vai percebendo até finalmente ter a conclusão do que o que estava acontecendo ali, né? Essa troca de governo da capital pro Distrito 13 era trocar 6 por meia dúzia. Porque, como eu falei, o Snow e a Coin eram basicamente o mesmo tipo de líder que governa com a mesma lógica totalitária. E aí, matando a Coin, né, a Katniss, ela tá se ocupando de cortar o mal pela raiz, né, de romper de uma vez por toda com qualquer lógica de violência, de espetáculo, de manipulação que vinha sendo imposta ali desde o primeiro livro. Então é isso, A Esperança é quase um nada de novo no front, né, aquele famoso romance ali sobre a Primeira Guerra Mundial, em que a guerra não é uma vitória, não tem nada de glamour, nem de honra, é simplesmente o vazio. É interessante esse arco que a Katniss vai percorrendo aqui ao longo dos 3 livros, porque embora ele possa até parecer de ascensão, a gente só vê o psicológico dela indo de arrasta, ela vai ficando cada vez mais sequelada, tanto física quanto psicologicamente. Esse é um último volume bem melancólico, bem mais pesado do que os outros 2 livros, com uma heroína que termina aquela sua trajetória apenas tentando se curar daquilo tudo, e também com a promessa de que um dia as suas crianças, né, as crianças das próximas gerações de Panem vão ouvir sobre os Jogos Vorazes apenas como uma história distante. Então foi isso, eu gostei bastante de reler aqui a trilogia Jogos Vorazes. Eu acho que é uma série que mantém um nível de qualidade. A gente vê inclusive como a Suzanne Collins, ela repete a mesma estrutura ali nos 3 livros, né? Então cada volume é sempre dividido em 3 partes, com 27 capítulos, repetindo ali o que seria até os atos de uma peça teatral. É interessante como ela vai sempre dobrando a aposta, como ela vai sempre explorando uma nova camada daqueles temas a cada novo livro, tudo sempre então entre essa coisa da distopia, do reality show, dos conceitos ali até de ciência política, de guerra. E aí, qual o motivo do sucesso desses livros aqui, né? Talvez a gente ame ver sofrimento na tela ou nas páginas, porque ele dá, de certa forma, sentido ao caos da vida real, e talvez porque sim, exista um prazer em assistir talvez a dor do outro. Então a gente percebe que esses livros dos Jogos Vorazes, eles foram criados por e para pessoas que cresceram dentro desse caldeirão de cultura pop, programas já saturados como Big Brother, The Voice, esses reality shows, né, em que jovens vão ser ritualmente expostos, humilhados ou elevados a uma fama tão rápida quanto efêmera. Fascinante ver toda essa lógica do entretenimento incorporada aqui dentro da narrativa da trilogia, né, e como que a própria Katniss, como eu já mencionei nos outros vídeos, né, ela se torna uma peça de marketing, né, um produto. E eu acredito que é uma série que também funciona também como um espelho desse espírito de uma geração que cresceu sob a sombra de um fim do mundo, ou seja, por guerras, pandemias, crises climáticas, colapsos políticos. Essa repetição de distopias, ela de certa forma aponta para o mal-estar atual, né, que é essa desilusão com os sistemas que deveriam garantir o futuro. E como eu mencionei, a gente ama criticar tudo isso, né, claro, o sensacionalismo, esse circo midiático, essa manipulação, mas a gente continua consumindo esse tipo de coisa. Então, como espectadores, como leitores, a gente também participa do show. Então, esse aqui foi meu saudão da minha releitura da trilogia Jogos Vorazes. Eu revi também os filmes, os 4 filmes, e eu continuo gostando bastante das adaptações também. Eu acho que são livros que acabam funcionando muito bem no audiovisual, e eu gosto também de várias soluções que eles encontraram ali
para essa transposição para as telas. Ah, sim, eu já reli também os outros 2 livros da saga, o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e esse mais novo lançamento, né, o Amanhecer na Colheita, e eu devo trazer vídeos sobre eles também aqui para o canal. Então, deixa o seu like se você gostou aqui do vídeo. Se não gostou, deixa um comentário contando por quê. E diz qual é o seu livro favorito, ou qual foi a sua experiência de repente relendo a saga depois de tantos anos, como foi aqui o meu caso. E se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, né? E é isso, muito obrigado, um abraço e até a próxima.